Bom, vamos lá. Mais uma vez teremos a alegria, né, de poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E a aula desta vez encontra-se em Romanos capítulo 4. Nós estudaremos Romanos capítulo 4. Ou estaremos, melhor dizendo, continuando a falar sobre a justificação. A justificação, ela é vista no livro de Romanos, no capítulo 3, no capítulo 4 e também no capítulo 5. E para dar continuidade com o nosso estudo, nós estaremos vendo alguns aspectos sobre a fé dentro do capítulo 4. Ou seja, aqui o autor ele trata sobre as obras e que a graça do Senhor ela é muito maior, né? Eu quero te desafiar, querido, a entender que não temos como desassociar uma coisa à outra, mas você só alcançará a salvação através da fé, através da graça de Cristo Jesus, e não é de obras. Mas, porém, a obra vem corroborar com a fé, porque se você tem fé e não mostra as suas obras, aqui você veio, né? Temos tantas pessoas carentes, sedentas, né, da fome, do alimento. Então, existem várias igrejas, vários colegas, pastores, que estão aí arrecadando alimentos, como nós também, mas que possam ser prontos a distribuir tudo isso que vem em sua mão, porque tem tantas famílias carentes que estão sedentas. E eu creio também que é tempo que muitas pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. E para tanto, nós estaremos estudando agora, o livro de Romanos, o capítulo 4. E você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu quero trazer aí, então, a continuidade do assunto, da fala que estamos vendo sobre a justificação. Vimos isso no capítulo 3, iremos ver agora no capítulo 4 e continuaremos e assim encerraremos o capítulo 5, O próximos capítulos, o 6, o 7 e o 8, ele irá tratar sobre a santificação, tá bom? Mas agora nós estaremos vendo, e estudando, apreciando a palavra do Senhor no capítulo 4. Amém? Vamos lá? Vamos dar uma acompanhada. Você pode colocar aí como tema, a fé genuína. A fé genuína. Romanos, capítulo 4, de 1 a 8, nós estaremos observando acerca da fé genuína. Primeira coisa que nós observamos no verso 1 e 2 é a necessidade da fé. A necessidade da fé. E você pode aí abrir a sua Bíblia, fazer a leitura, que diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Irmãos, aqui está falando sobre pessoas que ficam se gloriando acerca das obras que realizam, que faz, você não tem que se gloriar, porque sobre você pesa essa obrigação também de sustentar, de trazer o conforto também aos lares, tá bom? Então, a fé genuína, ela traz a necessidade da fé. Ela traz aqui, dentro do verso 1, essa razão. Qual é a razão? A razão é que não vem de obras. Já pensou se fosse somente por obras que você alcançasse o céu? Se fosse pelas suas obras, querido, que você alcançasse a glória de morar lá com o Senhor? Não, não é. É através da fé, tá bom? Porque você não tem motivo de se gloriar, tá bom?
é motivo de você se empenhar, se esforçar, sim, fazendo a obra, né? Fazendo a obra da caridade, né? Porém, exercitando a sua fé, tá bom? 2. Objeto da fé. Qual é o objeto da fé? Né? O objeto da fé é trazido dentro do verso 3, tá bom? O verso 3. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O objeto da fé é imputado através de crer. Ele creu em Deus, né? Então creia em Deus. O objeto da fé, ele creu nas Escrituras. Então creia que a palavra de Deus ela é suficiente, né? A palavra do Senhor ela é suficiente, tá bom? O item 3, né? O princípio da fé, você irá encontrar no verso 4 e o verso 5. O princípio da fé. O verso 4. Ora, ao que lhe trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se você trabalhou, você irá receber. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça, né? O princípio da fé. Meu irmão, se você trabalha, você almeja algo em troca. Mas a fé, ela é de uma maneira gratuita. O Senhor te deu. O Senhor dá. Porque nós pedimos assim, acrescente, Senhor, a fé dia após dia, né? Então nós temos visto que não é esse trabalho humano, mas sim trabalhe, exercite o seu espiritual, tá ok? O resultado da fé é no verso 6 e o verso 8. O resultado da fé é vista ali. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Cara, que legal, né? Legal porque nós temos visto isso daí através da palavra, através da história também de Davi, né? Que é dado de uma forma benevolente, né? De uma forma de amor, tudo isso que nós estamos observando. Então, o resultado da fé é a dádiva de ser perdoado, né? O sacrifício do Senhor, assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem atribuiu justiça, independente de obras. Quem atribui justiça, irmãos, quem nos justifica é Deus, tá ok? E dentro disso aqui, existem 4 expressões acerca do perdão. Acerca do perdão. A primeira expressão, ela nos mostra que o perdão, sobre o perdão, lá no Salmo 103, 12, tanto que diz assim, do Oriente ao Ocidente, né? O pecado é afastado de nós. Então, a primeira expressão acerca do perdão é que ele é afastado, o pecado é afastado de nós, seja do Oriente ao Ocidente, referência àquela época. Ou seja, meu irmão, se você estiver aí no Japão e pedir perdão ao Senhor, será perdoado. Se você estiver aqui no Brasil, será perdoado, mas confesse de todo teu coração, arrependa-te, né? Porque os dias são maus, tá bom? Vai e não peques mais. A segunda expressão é encontrada lá em Isaías 44, 22, né? Que são como as nuvens
que logo se dissipa. E o contexto aqui fala sobre que o Senhor não esqueceu do seu povo. Ele não esqueceu como as nuvens logo se dissipam. Não. Ele lembra de você. Então, o teu perdão, ele, diante do Senhor, o Senhor te perdoa e esquece. O Senhor perdoa você e ele esquece do teu pecado. Para complementar isso daí, né, no item 3, né, você poderá observar a seguinte expressão: o perdão completo. Malaquias 7,19 fala assim que o Senhor vai lançar no fundo, na profundeza do mar, né, o seu pecado. Mas ele irá lançar, querido, o seu pecado confessado. Se você não confessar o seu pecado, não tem o que ele fazer, tá ok? E a última expressão é lançado para trás. Em Isaías 38:17, fala que é lançado para trás. Ou seja, Deus não vai levar em conta esse tempo de você. Ele lança em sua costa todo esse tempo, né? Onde você cometeu os seus delitos, mas por inconsequências, por falta de conhecimento, mas continua sendo pecado. Tá? Lá em Romanos, no capítulo 1, nós, na parte introdutória, vimos que o homem ele é indesculpável. A glória do Senhor, os atributos invisíveis dele, declara a glória dele. Então eu quero te dizer, você que fala, eu não sei o que é pecado, eu não tenho pecado, você está cometendo pecado, tá bom? Então confesse, arrependa-te dos teus pecados. Pedir perdão, irmão, é algo do coração. Desculpa é coisa da boca para fora, né? Já viu aquele negócio? Você me desculpa e amanhã você está fazendo tudo de novo. Então, cuidado, tem diferença em pedir desculpa e pedir perdão, tá ok? Vamos continuar. Podemos observar lá em Romanos 4, do 9 ao 12, a justificação à parte dos ritos. Ou seja, ali o contexto é falado muito sobre a circuncisão, aquilo que os judeus se vangloriavam. Eu sou circunciso, você não é, né? E a primeira pergunta é encontrada no verso 9, né? Qual é a bem-aventurança sobre quem? Sobre quem é essa bem-aventurança? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Irmãos, a bem-aventurança é para todos. Todos aqueles que creem, né? Não é só para o circunciso, é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E nós vemos a resposta no verso 10. Abraão recebeu a justiça sobre aquilo que ele creu, né? O verso 10 fala assim: como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, né? Ainda quando ele era incircunciso, ele recebe a bênção do Senhor. Abraão recebeu a justiça sobre o que ele creu, e não sobre a circuncisão. Não foi pelo ato, mas sim pelo que ele creu, tá bom? E a prova disso, no verso 11, será visto da seguinte maneira: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Olha aí a demonstração da prova, né? Da resposta que está ali em cima, né? Ele recebe essa graça do Senhor, tá bom? Então, o sinal é a prova de Deus. Deus, ele vem e traz um símbolo, ou seja, a circuncisão é uma marca hoje que carregamos
dentro do nosso interior, né? É a marca que podemos carregar no nosso interior. Podemos carregar essa marca de Cristo Jesus dentro de nós, aceitando Ele como único e suficiente Salvador. E por que tudo isso? Para isso tem um propósito, né? Então nós vimos as perguntas, a resposta, a prova disso, mas tudo isso tem um propósito, né? O verso 11, continuando a parte B, e o 12, ele fala no tocante, né? Você pode acompanhar aí, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Irmãos, existem pessoas que não são cristãos, e eu falo para você, tem muito mais atitude, muito mais respeito do que muitos que se dizem ser o povo de Deus. O propósito disso tudo aqui é a salvação. É a salvação de todo mundo, até aquele que você julga. Porque cuidado com o seu discurso farisaico, né? Olha, eu não tenho pecado, eu sou... Não, querido, cuidado, tome cuidado. A salvação é para todos aqueles que andaram e andarem na pisada, né? Ou na pegada do Mestre Senhor Jesus. Amanhã estaremos comemorando, celebrando a Páscoa. E essa Páscoa não é a Páscoa do chocolate, a Páscoa que aquece o comércio. Agora, bem na verdade, né? O comércio está um pouco em queda por causa do coronavírus, mas aí esse momento de escassez, algumas pessoas colocam os seus lucros, né, superfaturados, e onde mostra que falta o quê? O amor, tá bom? E o amor é a promessa que Deus tem para todos nós. Então você pode colocar aí como próximo ponto a promessa de Deus. Romanos capítulo 4, de 13 a 17. Romanos capítulo 13 a 17 vai trazer a promessa de Deus. E nós vemos no verso 13 o significado da promessa, né? Tem um significado específico. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, querido. Então, ele herdou a terra por fé. Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. E fé, ele saiu, ele obedeceu. Embora ele tenha levado o seu sobrinho, ele obedeceu, e no momento que ele entende que tinha que largar o sobrinho, né? E esse é para um outro tempo, um outro contexto, mas seja obediente à voz do Senhor, porque a tua promessa tem um significado para a sua vida. Abraão é o pai de multidão, é o pai de uma multidão que ele não consegue nem contar. É uma promessa incondicional, é uma promessa. Deus prometeu, e o que Deus promete, meu irmão, ele cumpre. Não é como eu e você, muitas vezes, olha, eu vou fazer tal coisa, e depois que recebe a bênção, acaba se esquecendo. Tome cuidado. O modo da promessa, o verso 14 e o 15, você pode ler aí. Pois se os da lei é quem são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, né? Então, o modo da promessa não é pela lei,
não é pela lei. A promessa não veio por causa da lei, mas veio por causa da fé. E a lei suscita ira, tá ok? Então nós precisamos ser ponderados quanto a tudo que ouvimos, a tudo realmente que escutamos, se isso está produzindo crescimento em nossas vidas, tá ok? A prova da promessa, o verso 16, a salvação é pela fé através da graça. O verso 16 vem falar assim: essa é a razão por que provem da fé. Essa é a razão por que provem da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, tá bom? Abraão é o pai de todos nós. A prova da promessa é a salvação pela fé. Essa é a prova da promessa. E para fechar aqui esse ponto sobre a promessa de Deus, o objeto da promessa, o verso 17, ela vai nos mostrar qual é o objeto da promessa. O verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus que vivifica os mortos. É Deus que vivifica a cada um dos mortos. E Ele é o Deus Criador. Tá bom? Deus é Deus Criador. Ele está no centro de tudo. Ele governa tudo. E tudo está na mão do Senhor. Tá bom? Estar em Cristo, querido, significa redenção. Estar em Cristo significa redenção. E quando Cristo está em nós, significa salvação. Tá bom? Então, se estar em Cristo Jesus, nós somos redimidos. Tá? A redenção é eu estar em Cristo. E Cristo em mim, né, é a salvação. Tem uma canção: Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim. Esse hino é tremendo e verdadeiro, tá bom? E para finalizar, sobre a justificação, nós iremos ver a fé no impossível. A fé no impossível. Romanos, capítulo 4, 18 a 25, ela é analisada, a análise da fé, né? Ou seja, iremos observar a análise da fé no verso 18 ao verso 19. E aqui, irmãos, eu confesso para você, eu fui ler e é tão confuso, muitas vezes para algumas pessoas, né? Eu vou somente melhorar aqui a minha Bíblia, para que eu possa fazer a leitura. O verso 18 e 19 fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. A esperança contra a esperança. Esperar, né? Será que ele, rapaz, eu vou ser pai de multidão, tinha filho e tudo, mas é pela fé, né? É uma fé sem enfraquecer. Fortaleça a sua fé no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus. Ele tem resposta para tudo, tá bom? Tenha certeza da fé. Primeiro nós vimos a análise da fé. Agora eu te convido a ter certeza da fé. O verso 20 ao 22, ele vai falar que ele não duvidou, que ele teve convicção de que Deus dá glória. Deus gloria em Deus, né? Então vamos lá, o 20 ao 22. O 20
ao 22. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Se fortaleça pela fé, dando glória somente a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Lembra que eu falei? Olha, o que você promete, você cumpre. Eu lembro daquilo que eu falei uma vez com uma irmã que o Senhor já recolheu, a nossa irmã Margarida, uma história, um fato que ocorreu comigo, e eu fiz um voto diante do Senhor. Querido, você faz um voto diante de Deus, lembre-se de cumpri-lo, lembre de pagá-lo, tá? Porque o Senhor não pede para que você faça voto, mas já que você fez, você tem que cumprir. Pague este voto, tá ok? Eu, graças a Deus, estou aqui, consegui cumprir tudo aquilo que prometi, tá bom? O verso 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, não duvidou, não duvide que Deus, Ele vai trazer a convicção dentro de você. Não duvide do poder do Senhor, da glória do Senhor. Temos visto algumas pessoas no meio cristão criticando o que alguns pastores têm feito sobre ungir ou não ungir. Meu irmão, se você não crê, se você acha que não é para esse tempo, respeite, né? Ore, né? Se você é tão douto assim, ore para que Deus esclareça a essas outras pessoas que não pensam como você, tá bom? E não fica aí destilando veneno. E o que mais me entristece, que isso tudo ocorre no meio cristão, tá ok? Fica a dica aí para você, no meio de dessa crise, seja a resposta de Deus aos corações. Se você não é a resposta, não traga fermento não, meu irmão, em nome de Jesus, porque para isso nós precisamos aplicar a fé, né? A fé é para os que creem. Tem muitas pessoas que acreditam que após a oração, né, que está fazendo pela televisão, um copo com água, ele tem fé que o Deus Todo-Poderoso vai agir através daquele símbolo e ele será curado, e muitos são curados, irmãos. Então não duvide, não coloque Deus numa caixinha, né? E experimente ser justificado, sem ficar colocando, né, pontos de interrogações em como está, como não está. Olhe para a sua vida, como tem você vivido com Deus, tá ok? Aplique a fé, receba a justiça através do perdão. Verso 23 e 25 vai concluir assim: não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Espero que você venha receber esse pequeno estudo da parte do Senhor, tá bom? Você, irmão, tem tarefa para você fazer do número 40 ao 52. Do 40 ao 52, ou seja, 12 perguntinhas aí, que você possa complementar tudo isso através das perguntas e respostas, e logo em breve estaremos juntos, né, para nos alegrar. Coloco-me à disposição para qualquer eventualidade, eventual dúvida que eu possa também sanar, tá ok? E iremos aprender junto com o Espírito Santo que tem nos orientado, tá ok? Fique com Deus, até o próximo encontro em nome de Jesus, amém?